Imagine que você está plantando uma árvore no seu jardim. Todos os dias, você coloca uma sementinha nela, rega com cuidado e protege do vento e das pragas. No começo, parece que não está acontecendo nada. Os galhos são frágeis, as folhas são poucas e o crescimento parece lento. Mas com o tempo, você percebe que aquela pequena muda se transforma em uma gigantesca árvore, cheia de frutos e sombra abundante. Tudo isso acontece porque você foi consistente, teve paciência e deixou a natureza agir. Esse é o poder dos juros compostos, e é exatamente isso que vamos explorar hoje. Você sabia que com apenas R$ 300 por mês, o seu dinheiro pode crescer de maneira exponencial? Pode parecer um valor pequeno, mas quando investido corretamente, ele se beneficia do efeito multiplicador dos juros compostos. No começo, o crescimento pode parecer discreto, mas à medida que os juros começam a aparecer e se somar sobre os juros anteriores, o seu patrimônio se expande, cada vez mais rápido. Para colocar isso em perspectiva, imagine que você investe R$ 300 mensalmente, a uma taxa de 10% ao ano. Em 10 anos, você teria aportado R$ 36.000. Mas graças aos seus juros compostos, o montante final não está apenas só nessa soma. Ele pode ultrapassar R$ 60.000. E se você mantiver essa estratégia por 20 ou talvez 30 anos, o valor pode chegar a centenas de milhares de reais. A chave está na constância e também no tempo. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você verá a sua árvore financeira crescer e dar frutos. Quer saber como transformar pequenos aportes em grandes resultados? Vamos mergulhar nesse assunto e descobrir estratégias para maximizar os seus investimentos. Vamos começar com a história do João, um rapaz comum que começou a investir R$ 300 por mês aos 25 anos de idade. No início, João não entendia como isso poderia mudar a sua vida. Ele comparava esse valor com o custo de um jantar fora e achava que não fazia sentido perder R$ 300 por mês. Mas, como a semente no jardim, a mágica dos juros compostos começou a acontecer. No começo, o crescimento era realmente muito discreto, quase invisível. Era como um pintor começando a trabalhar em uma tela em branco, pequenos traços, mas logo o quadro começaria a tomar forma. Com o tempo, o João percebeu algo incrível. Ele não estava apenas ganhando juros sobre os R$ 300, ele estava ganhando juros sobre os juros. E isso, meus amigos, é o segredo dos juros compostos. Agora, veja como essa decisão impactou a vida de João. Ele seguiu investindo R$ 300 por mês, em uma aplicação que rendia 10% ao ano. Após 10 anos, ele não tinha apenas os R$ 36.000 que investiu, que são os R$ 300 vezes 12 meses, vezes 10 anos, mas sim aproximadamente R$ 61.000, devido ao efeito dos juros compostos, que são os juros sobre os juros. E depois de 20 anos, João continuou investindo da mesma forma, disciplinada, e viu seu patrimônio crescer para mais de R$ 220.000. Tudo isso com esforço que representava apenas 10 a 15% do seu salário mensal. E a mágica continuou. João percebeu que, ao longo dos anos, o seu dinheiro estava trabalhando por ele. Aos 30 anos, ele já via um crescimento significativo, mas foi depois de 40 anos que a verdadeira transformação aconteceu. Os juros compostos haviam se tornado seu melhor aliado, multiplicando seu patrimônio a uma velocidade realmente impressionante. Depois de 30 anos investindo cerca de R$ 300 por mês, João acumulou mais de R$ 1 milhão. Isso mesmo, mais de R$ 1 milhão. E tudo isso sem precisar aumentar os aportes ou também correr grandes riscos, apenas com disciplina e também muita paciência. E o que João aprendeu nessa jornada?
que investir não é sobre só quanto você ganha ou sobre quanto você tem hoje, mas sobre o tempo que você dá ao seu dinheiro para ele poder crescer. Ele percebeu que poderia ter começado ainda mais cedo, e mesmo que o segredo da riqueza não estava em ganhar mais, ele precisava ter muita consistência. Agora, imagine se João tivesse esperado para começar. Se ele tivesse adiado esse hábito por talvez 5 ou 10 anos, começado aos 35 anos. O valor acumulado aos 55 anos cairia apenas para R$ 400.000. Isso é muito dinheiro, mas é menos que a metade que ele poderia ter conquistado. Essa é a lição mais valiosa dos juros compostos. Quanto antes você começar, maior será o seu resultado. Então, que tal planejar a sua semente financeira ainda hoje? Agora, imagine que você tem duas opções. A primeira delas é começar a investir cedo, como o João, ou adiar esse hábito para depois. Qual dessas escolhas vai te levar mais longe? Para entender o impacto real do tempo, vamos comparar dois amigos, João e também o Pedro. João começou a investir os seus R$ 300 por mês aos 25 anos de idade e manteve o hábito até os 55 anos. Pedro, por outro lado, começou aos 35 anos, investindo o mesmo valor e com a mesma taxa de rendimento. Ao final dos 30 anos, João acumulou mais de R$ 1 milhão, enquanto Pedro, investindo por 20 anos, ficou com cerca de R$ 400.000. Isso significa que João acumulou quase 3 vezes mais, mesmo investindo apenas 10 anos a mais do que o Pedro. E o que isso nos ensina? Que os juros compostos funcionam como um verdadeiro multiplicador do tempo. Quanto mais cedo você começar, maior será o impacto do seu dinheiro. E o melhor de tudo, você não precisa ser um gênio das finanças para fazer isso funcionar. Só precisa começar. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar aquele gostei. Se você está vendo esse vídeo, parabéns! Você é uma pessoa diferente da maioria do povo brasileiro, e eu realmente quero você acompanhando o canal. Então, qual caminho você quer seguir? O de João, que plantou cedo e também colheu grandes frutos, ou o de Pedro, que percebeu tarde demais o poder do tempo? A escolha está em suas mãos. Agora que você já entendeu o poder dos juros compostos e como eles podem transformar a sua vida financeira, vamos para a parte prática, que é como começar. Primeiro de tudo, escolha um investimento adequado. Você pode investir os seus R$ 300 por mês em diferentes opções, dependendo do seu perfil e também dos seus objetivos, como por exemplo, tesouro direto, que é seguro e também com uma boa rentabilidade ao longo prazo. Talvez fundos de investimentos, geridos por especialistas, ideais para quem não quer acompanhar o mercado diariamente. Outra opção pode ser ações e fundos imobiliários, que são ótimos para quem busca crescimento e também geração de renda com os próprios dividendos. Outra opção são os CDBs e contas de alto rendimento, que são alternativas mais seguras do que a poupança, mas ainda assim com boas rentabilidades. Lembre-se, o segredo não está em investimento perfeito, mas na sua consistência. Então, aos poucos, vá escolhendo um e comece. Segundo, reinvista os seus ganhos. Se o investimento pagar dividendos ou também rendimentos, reinvista o máximo que você consiga. Esse é o combustível que faz os juros compostos acelerarem. Cada real reinvestido se multiplica com o tempo, fazendo seu dinheiro crescer ainda mais rápido. Terceiro, aumente os seus aportes ao longo do tempo. Sempre que você receber um aumento salarial ou também conseguir reduzir as suas despesas, aumente um pouco esse valor investido. Se você passar de R$ 300 para talvez R$ 500 por mês, ou de repente R$ 1.000 por mês, o impacto no longo prazo será impressionante. Por exemplo, vamos fazer os cálculos. Investindo R$ 500 por mês, ao invés de 300,
a uma taxa de 10% ao ano, o seu patrimônio em 20 anos não seria mais de R$ 220 mil, mas sim de cerca de R$ 320 mil. Quarto, mude a sua mentalidade sobre o risco. Muitas pessoas têm medo de investir, porque acreditam que precisam correr grandes riscos para ter bons resultados. Mas, como mostramos, investindo de forma disciplinada e boas ações, você pode alcançar a sua liberdade financeira sem precisar de investimentos muito arriscados. O que realmente importa não é acertar aquele investimento perfeito, mas sim começar cedo, ser consistente e ter paciência. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode continuar adiando e também perdendo um tempo precioso. Ou você pode dar o primeiro passo hoje e garantir um futuro financeiro mais próspero. Você está pronto para plantar a sua árvore financeira? Com R$ 300 por mês, você está dando seu primeiro passo para garantir um futuro financeiro mais seguro e, acima de tudo, com a magia dos juros compostos atuando ao seu favor. Pegue o seu primeiro investimento e comece a fazer a sua bola de neve crescer. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e também se inscrever aqui no canal. E lembre-se, o maior erro é não começar. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque tem muito mais conteúdo para te ajudar a alcançar a liberdade financeira. Como sugestão, vou deixar aqui esse meu último vídeo, onde falei sobre o poder do ambiente e como ele controla suas decisões financeiras. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.